Olá, sejam bem-vindos ao Perguntas Frequentes em Saúde, FAQ-ASF, promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família, uma série de videoaulas para você se manter informado sobre temas relevantes como autocuidado, prevenção de doenças e orientações. Nessa edição, você acompanha uma videoaula sobre alimentação saudável, ministrada pelo Lúcio Freitas, que é nutricionista e atualmente trabalha na Unidade Básica de Saúde da Vila Romana, na zona oeste da capital de São Paulo. Lúcio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Queria começar te fazendo uma pergunta, uma dúvida sobre algo que a gente fala em todas as rodas de amigos, familiares, que provavelmente todo mundo já fez alguma vez na vida, né? A dieta. Dá para dizer que dieta e alimentação saudável são sinônimos? Eu acho que a gente tem que separar essa ideia de que dieta está atrelada exatamente a uma alimentação saudável, né? Então, dieta é um conjunto de alimentos que a gente vai consumir, né? E todos nós fazemos algum tipo de dieta. Então, tem dietas para emagrecer, dietas para ganhar massa muscular, dietas restritivas por algum tipo de patologia, ou até dietas restritivas para emagrecer, que é uma coisa meio na moda, né? Que acontece atualmente. Acho que a alimentação saudável ela vai para além da dieta, né? Então, a alimentação saudável é um conjunto de alimentos que a gente vai consumir que vai suprir as nossas necessidades nutricionais. E aí, cada fase do ciclo da vida, a gente vai ter uma necessidade. Então, na gestação, a mulher tem uma necessidade nutricional, na infância, na idade adulta. Então, a alimentação saudável é para além da dieta. Então, acho que a gente pode ampliar o conceito do que a gente entende como alimentação saudável. A palavra dieta é algo que está muito na moda, assim, né? Todo mundo quer fazer uma dieta, mas todos nós já fazemos uma dieta. Às vezes uma dieta que é saudável, às vezes uma dieta que não é tão saudável, tão adequada para as nossas necessidades. E existem grupos alimentares que contribuem mais para a nossa saúde? Eu acho que quando a gente pensa nos grupos alimentares, né, a gente tem que pensar que a nossa alimentação tem que conter todos os nutrientes que a gente precisa. Então, tem grupos alimentares, por exemplo, que dão energia para o nosso corpo, a gente poder fazer as atividades do dia a dia. Tem grupos alimentares que são responsáveis pelo crescimento muscular, pelo funcionamento do intestino. Então, cada grupo de alimentos ele é responsável por uma função no nosso corpo. Então, o ideal é que a gente consuma todos os grupos alimentares. Então, às vezes, algumas dietas restritivas acabam excluindo alguns grupos, e isso, a longo prazo, pode causar algum malefício para a nossa saúde, né? O nosso metabolismo vai sentir falta em algum momento desses nutrientes que a gente está deixando de consumir. Existem alguns mitos comuns com relação à alimentação saudável? Eu acho que as dietas da moda, né? Sempre tem algum alimento que é milagroso, sempre tem algum alimento que é bom e alimento que é ruim. E na verdade não existem alimentos bons e alimentos ruins, existem alimentos, né? E o que vai fazer esse alimento ser maléfico ou benéfico para a nossa saúde é a frequência que a gente come esse alimento, é a quantidade que a gente consome né, que a gente consome desse alimento. Então, por exemplo, consumir frutas, legumes e verduras é sempre muito bom, né? Mas algumas patologias pode ter alguma restrição do consumo de algum desses alimentos. Então, se a gente consumir em excesso esses alimentos, também vai fazer mal para a saúde. Então, a gente tem que ter um consumo adequado, né, de alimentos. E as dietas da moda, né, os alimentos que aparecem na mídia com grande frequência aí, né, que são os poderosos, milagrosos, que vão curar doenças, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim, porque é muita mídia em cima de um alimento que ele é muito bom, ou ao contrário também, que a gente vive num tempo de pós-verdade, assim, né, que a gente vê lá nas redes sociais. Então, esse alimento causa câncer. Então, assim, o que as pesquisas de fato dizem sobre esses alimentos, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado um pouco com essas informações muito rasas, muito superficiais, que a gente encontra geralmente nas redes sociais, porque tem que procurar o fundo científico dessa informação. Senão a gente acaba caindo num lugar muito comum, assim, né? Então começa a tirar leite, tirar pão, tirar fruta, enfim, tirar uma série de alimentos que sempre fizeram parte da nossa alimentação e da nossa cultura alimentar, mas que por conta de uma questão midiática a gente deixa de consumir. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com essas coisas muito milagrosas da moda.
Aproveitando que você falou disso, né, existem alguns alimentos que têm essas famas de serem bonzinhos ou vilões na nossa dieta, e também aqueles que têm a reputação de serem saudáveis, mas que consumidos em excesso podem ser prejudiciais. Você tem alguns exemplos para dar pra gente? Tem, então, acho que uma coisa que acontece muito atualmente é a comercialização de alimentos fit, zero gordura, zero açúcar, e que são, na grande maioria, alimentos ultraprocessados, né? Que eles tiram o açúcar, mas adicionam um monte de produtos químicos aí, né, na formulação desses alimentos, que aí ele deixa de ser saudável, né? Porque é muito melhor você, por exemplo, consumir uma fruta in natura do que você consumir uma geleia que foi feita com vários aditivos, conservantes, aromatizantes. Então, às vezes tem alguns produtos que vêm na embalagem, né? A gente come com os olhos primeiro, né? Então vem na embalagem dizendo que é saudável, mas quando você vai ver a composição desses alimentos, quando você vai ler o rótulo desses alimentos, você vai identificar diversos produtos químicos adicionados nesses alimentos que não são saudáveis para o nosso consumo. Então, um exemplo de bolachas que saíram agora, né, acho que nos últimos anos, muitos biscoitos, bolachas que são com aveia, que são com fibras, com vitaminas, de fato eles têm uma adição desses alimentos, né, desses nutrientes. Só que quando você vai olhar a formulação, tem vários tipos de açúcar, tem conservantes, tem aromatizantes, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente consome pela embalagem, mas a gente não vê o conteúdo que tem dentro dela. Sim. Aproveitando o gancho, é verdade que os alimentos orgânicos são mais saudáveis? Eles pelo menos têm fama de ser, né? Eles Aham. são mais saudáveis de verdade? Então, os alimentos orgânicos, eles são produzidos, né, sem pesticidas sintéticos. Então, é um maior respeito ao meio ambiente, às linhas de produção, né, aos trabalhadores dessa linha de produção. Então, a composição deles passa a ser um pouco mais saudável por não usar pesticidas sintéticos, né? E respeitar todo o ciclo da terra, né, de produção, os trabalhadores. Então, eles são mais saudáveis porque a produção deles é feita de uma maneira mais E saudável. Lúcio, quando a gente sai ou a gente recebe pessoas em casa, fica um pouco mais difícil de resistir às tentações. Você tem alguma sugestão, recomendação de como conseguir manter uma alimentação saudável quando sai um pouco ali da rotina? Eu acho que se a gente planejar as nossas refeições, eu acho que a gente consegue sair menos da rotina, né? Mas também respeitar esse momento, né? Esse encontro, né? Acho que celebrar esse encontro com as pessoas. E a alimentação, ela faz parte da nossa vida em todos os momentos, né? Então, desde a infância, quando a mãe, uma avó quer agradar a gente, faz um bolo que a gente gosta, né? A gente vai na casa de um amiguinho, a mãe do amiguinho faz uma refeição gostosa. Então, a alimentação ela faz parte de todos os momentos que a gente vai celebrar, né? Então, acho que desse momento que é uma celebração, não tem problema se a gente sai um pouco da rotina. O que causa, de fato, o adoecimento não é o que você faz uma vez no mês, né? Enfim, o que é esporádico, mas o que a gente faz na rotina do dia a dia. Então, você comer pizza lá no encontro com amigos, não é isso que vai te deixar com obesidade, diabético, ou hipertenso, né? Agora, você comer pizza todos os dias, talvez isso vai trazer algum malefício aí para a sua saúde. Então, acho que a dica é a gente aproveitar esse momento, né? E aí tentar fazer escolhas que sejam mais saudáveis, mas assim, de celebrar esse encontro mesmo e essa alimentação que é fora da rotina, né? E aí depois a gente, no dia seguinte, a gente volta à rotina normal que a gente tem, né? Uma alimentação mais saudável mesmo. Sim. Muito tem se falado também da importância de uma boa alimentação para o funcionamento do intestino, da conexão do bom funcionamento do intestino com a nossa saúde mental. E aí eu queria te perguntar de que forma a nossa alimentação pode afetar o nosso estado de ânimo e também a nossa saúde mental. A alimentação, se a gente for pensar, o nosso metabolismo, o nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes para ele funcionar bem, né? Então, se a gente fizesse um paralelo, por exemplo, com um carro, né? O carro precisa de gasolina, precisa calibrar o pneu, precisa de óleo, né? Precisa de uma série de cuidados ali. O nosso corpo também. Então, ele vai precisar de todos os nutrientes que a gente tem disponível nos alimentos para que ele funcione bem. Quando a gente tira, né, algum desses nutrientes, vai causar um desequilíbrio no nosso metabolismo. Então, ou quando a gente come em excesso alguns alimentos, por exemplo, o açúcar. O açúcar consumido em excesso, ele atrapalha a produção de serotonina, né, que é um neurotransmissor importante aí para o nosso humor. Então, uma alimentação que é pobre em nutrientes, que, né, fruta, legume, verdura, esses alimentos mais in natura, e que tem excessos de açúcar, excesso de alimentos ultraprocessados, pode afetar sim o nosso humor. Lúcio, tem perigos associados ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e fast food?
Esses alimentos, eles geralmente têm uma grande quantidade de açúcar, ou de sódio, ou de gordura. Então, o consumo excessivo desses alimentos, junto com outros hábitos que não são tão saudáveis, né, como o sedentarismo, às vezes o tabagismo, eles podem causar uma doença crônica, como a hipertensão, a diabetes, a obesidade, a dislipidemia. Então, o excesso do consumo desses alimentos, com tantos aditivos químicos que eles têm, podem causar sim uma doença crônica e afetar a nossa qualidade de vida. Pensando nas doenças crônicas, como que a alimentação afeta doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas? A relação dessas doenças, ela está muito próxima com o estilo de vida, né? Então, com sedentarismo, com tabagismo, com alimentação não saudável, né? Então, quanto pior os nossos hábitos, né? Quanto pior o nosso estilo de vida, maior a chance da gente adoecer. E quando a gente já tem uma doença, né? Por exemplo, a diabetes, se a gente não modificar os nossos hábitos, né? Se a gente não passar a se exercitar, a consumir alimentos mais saudáveis, a evitar o consumo de açúcar, né? A gente vai agravar essa doença e aí ela vai ter outras comorbidades. Então a alimentação ela está ligada diretamente à nossa qualidade de vida e à nossa saúde. Se a gente tem uma boa alimentação, a gente tem mais chances de não adoecer. Certo. Então, seria uma alimentação para o tratamento, mas também para a prevenção Sim. do desenvolvimento dessas doenças, né? Exatamente, porque se a gente, desde a infância, por exemplo, tem uma boa alimentação, né, constrói hábitos saudáveis, a gente tem uma chance maior de na idade adulta não desenvolver doenças crônicas, né? Claro que vai ter outros hábitos que vão influenciar também, né, como atividade física, é um ponto que é importante também da gente se manter ativo, né, para evitar que a gente tenha alguns adoecimentos. Com relação à infância, os educadores, pais e responsáveis acabam sofrendo um tanto, né, tendo um desafio pela frente com relação à alimentação das crianças. Como incentivar que as crianças façam escolhas mais conscientes e saudáveis desde cedo? Acho que o melhor jeito da gente ensinar as crianças a comer de uma maneira mais saudável é ser exemplo. Então, todo cuidador, se conseguir ser um bom exemplo, né, em relação à alimentação para essa criança, ela vai aprender a consumir alimentos, né? Porque se a gente for pensar na nossa história de vida, a gente não consumia alimentos que a nossa mãe, né, ou a nossa cuidadora principal não preparava. Então, os hábitos dela, a gente aprendeu a consumir, né? E a gente vai levar isso para a vida adulta. Muito provável que a gente experimente algum alimento que não tinha em casa, ou na casa de algum amigo, ou na idade adulta por curiosidade, mas esses hábitos eles são construídos dentro de casa, né? Por mais que atualmente as crianças passem uma parte do dia na escola ou em alguma outra atividade, são os exemplos que os pais e cuidadores vão dar para essa criança que vai construir o hábito dela. Então, se uma casa não tem o consumo, né, não tem o hábito de consumir, por exemplo, frutas, dificilmente essa criança vai ser um adulto que consome frutas, assim, né? Acho que ela vai aprender em casa, nessa infância, a consumir alimentos mais saudáveis. E o oposto também acontece, né? Então, se em casa a gente tem o hábito de comer muitos lanches, comer muitos doces, frituras, a gente vai levar isso para a vida adulta, né? E aí as pesquisas vão dizendo que quanto maior é o consumo de alimentos ultraprocessados na infância, maior a possibilidade de nos tornarmos adultos obesos, hipertensos e diabéticos. E agora pensando um pouco no preço, né, como o mercado está caro, como está difícil comprar alguns alimentos. Quais são as recomendações para se alimentar saudável com um orçamento mais limitado? Eu acho que é uma coisa interessante da gente começar a fazer é planejar as refeições. Então, antes de ir no mercado, antes de ir na feira, ou no açougue, ou qualquer lugar que a gente compre os alimentos, a gente pensar o que a gente vai comer. Então, durante a semana, se eu vou no domingo, por exemplo, na feira, o que eu vou comer durante a semana? Né? Isso é um jeito da gente já economizar, de não comprar vários alimentos que a gente vai acabar não preparando, ou de não comprar alimentos que seriam necessários para alguma preparação durante a semana. Então, planejar o cardápio, planejar o que a gente vai consumir durante a semana é uma forma muito importante aí que a gente tem interessante de conseguir economizar. Uma outra forma também é pensar na sazonalidade dos alimentos.
E um jeito da gente saber qual é o alimento da época é só a gente olhar na feira os produtos que estão mais baratos. Então, as frutas que são da época, os legumes que são da época, eles vão estar a um preço mais acessível do que os que não são da época. Então, planejar e comprar alimentos que são da época, eu acho que é uma maneira mais fácil da gente conseguir economizar e se alimentar de uma maneira saudável. E também desmistificar um pouco dessa ideia de que a alimentação saudável é só comer queijo branco, salmão, né, e nozes, né? Eu acho que uma alimentação, para ela ser saudável, ela tem que ter alimentos que são acessíveis, que a gente consiga incluí-los na nossa rotina, porque senão a gente também vai excluir parte da população de ter uma alimentação saudável, porque nem todo mundo vai conseguir ter acesso a comprar esses alimentos que são mais caros, mas dá para a gente se alimentar bem com alimentos que são mais acessíveis, né? Então, como eu já falei anteriormente, fruta, legume e verduras deveria ser a base da nossa refeição. Então, esses são os alimentos mais saudáveis que a gente tem, que a natureza produz para a gente. Então, se esses alimentos são a base da nossa refeição, a gente vai conseguir ter uma alimentação saudável sem precisar incluir alimentos que agora são tidos como saudáveis, né? Aproveitando as dicas, Lúcio, você teria alguma delas com relação a como evitar e combater o desperdício dos alimentos lá em casa? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de desperdício é a compra que a gente está fazendo desses alimentos, né? Então, se a gente está pensando no uso que a gente vai fazer desses alimentos, se a gente está planejando o que a gente vai fazer com esses alimentos, né? Então, talvez fazer uma lista de compras e pensar no que a gente vai fazer durante a semana ajude a gente a não comprar alimentos em excesso, economiza, porque a gente vai comprar exatamente o que a gente vai usar. Então, quando você compra, por exemplo, legumes para fazer uma sopa, né? Quais legumes você vai comprar? Quanto desses legumes você vai utilizar? Né? E se você vai conseguir aproveitar esse alimento integralmente. Isso é uma coisa importante para a gente evitar o desperdício, né? Então, geralmente, as pessoas vão ao mercado, vão à feira, elas compram alimentos e quando chegam em casa elas pensam o que elas vão fazer com eles. Talvez a gente tenha que inverter essa lógica, né? Então, a gente pensar o que a gente vai preparar durante a semana e a partir desse cardápio, né, desse planejamento, a gente comprar exatamente o que a gente vai utilizar. Essa é uma forma da gente evitar o desperdício ou comprar alimentos que a gente não vai, de fato, fazer o preparo e vai acabar estragando e a gente perder esse alimento e perder o dinheiro que a gente investiu nele também, né? Algumas receitas aproveitam cascas, aproveitam sementes, né? Também é uma forma da gente aproveitar mais integralmente esse alimento, né? Então, usar mais da criatividade, né? E procurar algumas receitas que possam ampliar um pouquinho mais a noção do que a gente já tem, né? De receitas e de cozinhar. Certo. E Lúcio, ler os rótulos pode ajudar a fazer escolhas melhores e mais saudáveis na alimentação? Com certeza, sim. A gente compra o alimento pelo que né, a gente come primeiro com os olhos. Então a gente olha a embalagem, vê o que essa embalagem fala pra gente, né, como que ela se comunica com a gente, e a gente acaba comprando o alimento só pela foto, né, que é ilustrativa e que é bonita. Mas se a gente olha de fato o rótulo, a lista de ingredientes, né, e a quantidade de produtos químicos que tem nesses alimentos, a gente repensa um pouco nesse consumo, porque quando a gente compra um biscoito, por exemplo, ele tem lá, às vezes, 15, 20 ingredientes e a maior parte desses ingredientes são produtos químicos. Se a gente fosse reproduzir essa receita de biscoito em casa, a gente não conseguiria, porque a gente não tem acesso a esses produtos químicos, né? E que em excesso, né, esses alimentos consumidos em excessos, eles vão causar alguma doença crônica a longo prazo, né? Então, quando a gente vai escolher um alimento no mercado, é importante a gente saber o que está dentro desse alimento, né? Dentro desse rótulo, dentro dessa embalagem, né? Então a gente tem desde pães, bolos, biscoitos, molhos, né? Que quando você passa a perceber o que tem dentro de fato dessa formulação, desse produto que você está comprando, você vai conseguir repensar um pouquinho se de fato você quer ingerir essa quantidade de produtos químicos, né? E às vezes tem marcas que são similares, né, e que tem uma composição totalmente diferente, né? Então, por exemplo, você pega um molho de tomate que vai ter lá um excesso de sódio, um excesso de aditivos químicos, e você pode pegar, às vezes, um outro molho de tomate, ou um extrato de tomate, ou um tomate pelado, por exemplo, e ele não vai ter tantos aditivos químicos quanto esse determinado molho. Então, ler o rótulo é importantíssimo para que a gente consuma, né, tenha a possibilidade de consumir alimentos mais saudáveis.
Lúcia, para finalizar, você consegue ilustrar para a gente algum tipo de prato que seja um prato saudável para a gente implementar na nossa alimentação do dia a dia? Para a gente considerar um prato saudável, ele tem que incluir o maior número de grupos de alimentos possíveis, né? Então, a proporção desse prato, né? Então, que 50% desse prato seja de legumes e verduras, né? Como chuchu, abobrinha, cenoura, alface, tomate, rúcula. E os outros 50% desse prato a gente vai dividir aí, né? 25% fica para os carboidratos, que é arroz, batata, macarrão, mandioca, mandioquinha, e os outros 25% para as proteínas, né? Tanto de origem animal, que são as carnes e os ovos, como as de origem vegetal, que são as leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, se a gente for pensar num prato saudável, se ele tiver essa composição e essa proporção, a gente vai estar consumindo aí o maior número de nutrientes possíveis na nossa rotina. Lúcia, você quer deixar alguma dica, alguma sugestão de material para nossa consulta? Eu acho que um dos melhores materiais disponíveis que a gente tem na rede é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Ele dá uma noção muito grande do que é alimentação saudável, que vai para além disso de ficar contando caloria, de ficar excluindo ou incluindo algum grupo determinado de alimentos, né? Ele fala desde o nosso comportamento alimentar, o nosso ato de cozinhar, o nosso ato de escolher, o comer junto, né? Então ele tem uma proposta que amplia o olhar do que é uma alimentação saudável, né? Então a alimentação saudável não está restrita ao consumo, incluir ou excluir determinado alimento. Ela tem um conceito muito mais amplo e o guia ele está numa linguagem muito acessível. Então tanto profissionais da saúde ou pessoas da sociedade vão conseguir entender o conteúdo que ele está divulgando. Obrigada pela sua participação, foi bastante esclarecedora a nossa conversa. Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco sobre alimentação. No QR Code que aparece na tela, você pode rever essa aula e acessar as outras videoaulas e ter acesso na descrição ao material de apoio. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.